Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai buscar entender o processo de dominação no Max Weber, bem como a sua essência do seu pensamento pessimista, além, claro, de alguns conceitos chaves, né? Como o conceito de jaula de aço, ou alegoria da jaula de aço, e o conceito de desencantamento do mundo, né? A primeira coisa que a gente precisa entender do Weber, né, que ele vem de uma tradição de pensamento que quebra um pouco com o romantismo que até então se via sendo muito utilizado para a análise do mundo capitalista, né? O Weber, ele é um autor que coloca a ação do indivíduo como principal meio de tomada de decisão, né? A gente faz uma análise do Weber que coloca o indivíduo, a ação do indivíduo como motor da sociedade, né? Nesse sentido, a gente entende que o pensamento do Weber é um pensamento muito mais voltado para o indivíduo e a sua capacidade de se adequar aos valores da sociedade do que o contrário, né? Do que a sociedade se impondo ao indivíduo, né? E dentro desse elemento, né, a primeira coisa que tem que ser destacada é que o Weber, ele não vê muita saída para o sistema capitalista. Ele é um autor que entende que o sistema capitalista ele é o que se teve até então de melhor, né? O que a humanidade conseguiu construir de melhor. E ele enxerga que, rompendo com o romantismo, ele fala quase que de uma forma pessimista. Olha, a gente não tem isso, né? O que a gente tem é o sistema capitalista e a gente está amarrado a ele, né? E aí ele vai trazer o primeiro conceito dentre esses três levantados aqui, que é o conceito de dominação, né? Que o sistema capitalista ele suprime a liberdade dos indivíduos de forma com que a gente seja capaz de viver em sociedade. A gente abre mão da nossa liberdade para poder viver em sociedade, né? Esse é o conceito de dominação que o Weber traz, né? Você quase que inconscientemente você acata essa imposição da legitimidade, né? E essa legitimidade, né, que seria os meios legais, né, a forma dentro da legalidade de se viver o mundo, de olhar para o mundo, isso é imposto logicamente pelos grupos dominantes, né? O Weber tem essa análise e entende que a burguesia é a classe dominante e é a classe que impôs essa legitimidade que domina, que ordena os indivíduos, que tira a liberdade dos indivíduos e que de certa forma não há saída para isso, né? É nesse sentido que a gente pensa o Weber como um autor pessimista. É dessa forma, então, que o autor vai chegar à criação do conceito de jaula de aço, ou alegoria da jaula de aço, que nada mais é do que o sistema capitalista, né? O sistema capitalista é como se fosse uma jaula de aço, né? E de maneira ilustrativa, né, a gente tem o indivíduo, né, que começa a criar regras e, em certo ponto, ele está preso a essas regras, né? E aí foi muito ilustrado na época, né, que essa alegoria de aço seria o seguinte: a pessoa ela começa a construir uma espécie de prisão de aço em volta dela, né, para ela se proteger, digamos assim, para ela conseguir se manter, e chega a certo ponto ela está presa dentro da própria jaula que ela construiu, buscando o quê? Buscando se tornar livre, né? Buscando a possibilidade de viver de maneira harmoniosa, de maneira pacífica dentro
de maneira civilizada, né? Então, a alegoria da jaula de aço, a jaula de aço é o próprio sistema capitalista, né? Que foi criado para permitir os indivíduos viverem em sociedade de maneira civilizada, mas que ao mesmo tempo ao mesmo tempo burocratiza a sociedade, coloca várias regras na sociedade, coloca vários impedimentos para os indivíduos, né? O indivíduo, ele, para se proteger, ele constrói uma jaula de aço em volta dele, e quando ele se dá conta, ele está preso na própria jaula de aço que ele criou, né? Isso é a metáfora da jaula de aço do Weber, né? E mais uma vez, né? O Weber é um autor radicalmente pessimista, né, da tradição alemã pessimista, que tenta entender as coisas como elas são, né? Não há nenhuma proposição de como deveria ser, de como as coisas deveriam ser, né? Ele faz uma análise muito categórica do sistema capitalista e mostra como esse sistema é, né? Não há nenhuma preocupação no Weber em transformar ou desmontar o sistema capitalista, né? A preocupação dele é uma preocupação empírica, entender como esse sistema se organizou, como ele se concretizou, como as classes dominantes chegaram ao poder. Ele quer simplesmente analisar isso, né? E entender todo esse processo. E aí a gente chega a uma questão, né? A questão da grande racionalização que é comum do mundo moderno, né? Que o mundo moderno ele tem essa marca de ser marcado pela racionalização, a racionalização excessiva, né? Esse mundo capitalista, né? Essa jaula de aço que a gente vive preso, ela é altamente racional e burocrática, né? E aí o Weber entende que isso acontece por quê? Né? Por que os indivíduos eles tendem a racionalizar de maneira excessiva o mundo e a sociedade? Eles tendem a olhar para o mundo de uma maneira muito científica e quase que puramente pragmática, né? Ele vai falar que isso acontece porque existe esse desencantamento do mundo moderno, né? E aí o autor vai trazer essa ideia de que os indivíduos eles se desencantaram com o mundo, né? E aí o autor vai falar, olha, a gente tem o sistema capitalista que oferece as oportunidades, que de fato é o que se tem de melhor, né? É o que a gente conseguiu de melhor até então na história da humanidade. E ele fala o seguinte, que o mundo foi desencantado por quê? Né? Nas palavras do autor. É porque já não se precisa mais de explicações mágicas, explicações místicas, para buscar explicação. Ele chega um momento que fala assim, o conhecimento técnico científico, ele dá conta ou ele se propõe, né? Ele mais se propõe a fornecer todas as respostas, né? E isso faz com que as pessoas se desencantem com o mundo, né? Perca esse lado místico, esse misticismo com o mundo, e o mundo passa a ser um mundo mais racional, mais técnico e, consequentemente, mais burocrático, né? É nesse sentido que a gente entende, então, a alegoria da jaula de aço e o desencantamento do mundo moderno do nosso autor Weber, né? Que, mais uma vez, é de uma tradição antirromântica, é de uma tradição alemã que olha para as coisas fria, né? Olha um olhar frio e calculista para as coisas, né? Não de como as coisas deveriam ser, né? Mas sim como elas são, né? E principalmente com esse viés bem conservador no sentido de pessimista, né? Antirromântico, né? No sentido de, olha, é o que a gente tem para hoje, né? É o sistema que a gente tem para hoje, né? Essa jaula de aço que a gente criou e que prende a gente no que nós próprios criamos, é o que nós temos para hoje. E nós temos que aceitar isso.